Pai do Senhor, meus irmãos, vamos começar mais uma aula, nesse caso a terceira aula, da disciplina História da Igreja. E vamos começar a falar um pouco sobre a Reforma Protestante, né? Porém, é importante entendermos que quem acha, né, que a volta à Bíblia começou com Lutero ou Calvino, né, nós temos que entender um pouquinho antes, né, que houve uma luta complicada contra o autoritarismo, contra a falta de espiritualidade dos clérigos, tá? E do próprio Papa. Né? Tudo isso dentro de uma conjectura de corrupção, de domínio da França sobre o Supremo Pontífice, problemas gerados pelo cisma entre Roma e Avignon na França, né? Diante dessas crises, dessas guerras, né? Desse emaranhado sociológico que vivia a Europa, rompe a vozes dos pré-reformadores, tá? E nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles de forma rápida, tá? O primeiro a surgir foi o John Wycliffe, né? Ele nasceu e viveu entre 1328 a 1384, né? Ele foi um pregador e um reformador na Inglaterra, né? Ele era a favor da Bíblia como autoridade e não o Papa, tá? Ele foi professor da Universidade de Oxford. Ele fez a primeira tradução completa do Novo Testamento para o inglês, né? Ele queria reformar a igreja, ele era contra a venda das indulgências, né? E nessa questão ele contou com o apoio de alguns reis, né, que o protegeram do Papa em diversas situações, né? O Wycliffe ele queria abolir as ordens religiosas, tá? Ele não cria na transubstanciação, tá? Ou seja, na real presença de Jesus Cristo na Eucaristia. A Igreja Católica, na oportunidade, acreditava na mudança das substâncias do pão e do vinho, no próprio corpo e no sangue de Jesus, tá? Ele era nacionalista, né? E para ele o Estado tinha o direito de tomar os bens de uma igreja corrompida. Lembre-se, naquela época a igreja ela vivia influenciando diretamente o Estado, eles viviam muito unidos, o Estado e a igreja. Tá? Então, o Wycliffe se opôs a esses dogmas da Igreja Romana. Tá? Com ideias revolucionárias, ele atacou a autoridade papal, né? Ele colocando Cristo como cabeça e não o Papa. Né? Então, como chefe da Igreja, e a Bíblia e não a Igreja. Tá? Então, ele colocava a Bíblia como chefe da Igreja, não a Igreja, né? Como a única autoridade para o crente. Então, nessa situação, ele pregava que a Bíblia deveria ser a autoridade e não a igreja. Tá? Em suas convicções, a igreja romana, então, deveria estar dentro dos padrões do Novo Testamento. Tá? Então, ele atacou também os poderosos senhores da igreja e do Estado, pois tanto o poder espiritual quanto temporal, eles deveriam ter limites. Né? E para espalhar a Bíblia mais depressa, Wycliffe, ele usou os serviços de amigos, como um irmão dele, Lollardos, tá? Muitos dos quais eram estudantes de Oxford. Ele utilizou-se desses amigos para expandir ou para propagar a Bíblia. Tá? Ele se vestia de forma simples, descalços, ele usava um cajado, tá? Na mão, lógico, um cajado na mão. Né? Ele percorreu toda a Inglaterra, conduzindo os manuscritos, tá? E pregando o Evangelho. Então, em 1382, as suas ideias foram condenadas em Londres. Tá? Então, a igreja condenou as ideias de Wycliffe. Então, ele foi obrigado a retornar ao pastorado em Rutherford, né, cuja paróquia lhe fora concedida, né, pela coroa em reconhecimento aos serviços por ele prestado. Então, Wycliffe ele chega a morrer em 1384, né, por causa de uma embolia. E já estando em comunhão com a igreja, ele foi enterrado em terras consagradas. Porém, anos depois, ele foi condenado como herege pelo Concílio de Constança. Né? E os seus restos foram excomungados e queimados, porque quem era condenado a herege não tinha direito a ser sepultado. Então, eles excomungaram o corpo, né? E queimaram os seus ossos até virar pó. Era assim que a igreja tratava os excomungados. Na sequência, nasce John Hus. Tá? Ele é um reformador tcheco. Ele viveu na Universidade de Praga, né, lá na Boêmia, que era parte da Tchecoslováquia. Né?
Tchecoslováquia. Pregou a Bíblia como autoridade. Então, suas pregações reformistas eles foram influenciadas pelo ensino de Wycliffe. Tá? As suas ideias foram consideradas heréticas, obrigando-os a comparecer ao Concílio de Constância. Tá? Foi um movimento reformista na Boêmia, tá? Que na época estava ligado ao Império Alemão, iniciado por Hus. Ele era apoiado por alguns reis. Tá? Ele questionava o poder da hierarquia eclesiástica associado ao desejo sincero da reforma. Então ele buscou essa reforma, ele buscou a volta ao Evangelho. Tá? A Capela de Belém, por exemplo, foi o lugar em que ele deu continuidade às suas ideias quanto à reforma. Então, ele apoiava as ideias de Wycliffe. Ele foi proibido de pregar esse Evangelho pelo Papa, desobedeceu, né? Permaneceu anunciando sua mensagem. Ele foi convocado então pelo Papa a comparecer a Roma, mas também não foi, por isso ele foi excomungado. Tá? Então, o Hus ele detinha o apoio dos reis e de quase toda a Boêmia. Né? Por isso ele continuou pregando a reforma, mesmo sendo excomungado pelo papado. Né? Ele tinha oposição às indulgências, né? Pois ninguém podia vender uma coisa que unicamente pertencia a Deus. Né? Ele foi considerado herege, deixou Praga e refugiou-se, né, no sul da Boêmia, onde ele deu continuidade à sua luta em favor da reforma. Escreveu várias obras. Nesse período ele foi chamado novamente a comparecer ao Concílio de Constância para se defender pessoalmente, né, tendo como garantia a sua própria segurança, né, um salvo-conduto, né, que ele não morreria. Né. O que não impediu, né, que o Papa João XXI tratasse-o como prisioneiro. Ele foi levado à Assembleia, acorrentado, mesmo possuindo um certificado, né, do inquisidor da Boêmia, lhe dando salvo-conduto, né, declarando que ele era inocente. Ele foi acusado de herege. Então, se Hus tivesse retratado no concílio, ele estaria confessando ser um herege, né, e condenando seus seguidores. Né, mas não, ele não fez. Né, ele não se retratou. Ao contrário, ele entregou por sua causa a Jesus Cristo, né, o juiz, o Todo-Poderoso. Ele foi encerrado na prisão, na esperança de verem-no vencido, pois sua execução, né, naquele momento, seria uma mancha para o concílio. Né? Então, por fim, ele foi levado à fogueira. Né? Ele foi usando uma coroa de papel decorada, né, com vários diabinhos, eles decoraram, né, e a caminho da fogueira, ele teve de ver seus livros sendo queimados. Em sua última oração, né, conta que ele disse no último momento, né, que ele estava ali a caminho para ser queimado, ele confessa: Senhor Jesus, por ti eu sofro com paciência esta morte cruel. Rogo-te misericórdia por meus inimigos. Né, e ele é queimado vivo, né, entoando os salmos. Em seguida, de 1452 a 1492, nasce-se Jerônimo Savonarola. Né? É um italiano, nascido em Florença. Ele pregava, né, como um dos profetas hebreus, né, para grandes multidões que enchia sua catedral para ver suas mensagens. Né? Ele tinha uma capacidade de oração muito boa, era um ótimo orador. Né? Suas mensagens eram contra a sensualidade, o pecado, né, das cidades, os vícios do Papa. Né? A cidade onde ele, né, Florença, penitenciou-se, se reformou, mas o Papa Alexandre VI, né, procurou de todas as maneiras silenciar, né, o Savonarola. Né. Uma de suas tentativas, né, o Papa fez, foi tentar subornar o pregador com um chapéu, né, mas ele não aceitou. Né. Então, Jerônimo, com o tempo, ele foi enforcado e foi queimado também na Praça de Florença, né, 19 anos antes de Lutero lançar suas 95 teses. Era um homem de Deus que ensinou o seu fervor verdadeiro, né, diante de uma sociedade extremamente corrompida. Em seguida, em 1494 a 1536, nasce William Tyndale. Né? Ele nasceu também na Inglaterra, né? Graduou-se na Universidade de Oxford, onde estudou as escrituras em hebraico e grego. Né? Aos 30 anos de idade, ele fez uma promessa que haveria de traduzir a Bíblia para o inglês, a fim de que todo o povo, desde o camponês até a corte real, pudesse ler
e compreender as Escrituras em sua própria língua, né? Nesse sentido, a Igreja Católica proíbe, né, severamente qualquer pessoa leiga de ler a Bíblia. Lembre-se que naquela época os padres, né, ficavam de costa para o povo que estava na igreja e lia a Bíblia, né? O povo não tinha acesso à Bíblia, tá? Segundo o clero, o povo simples ele não podia compreender as Sagradas Escrituras. Precisava da ajuda. Para isso, a interpretação bíblica era feita de acordo com as conveniências do clero, principalmente para fins políticos e financeiros. Com esse desejo, né, no coração de traduzir a Bíblia para o inglês, Tyndale partiu para Londres, né? Ele foi buscar um lugar que pudesse dar início ao seu projeto. Ele não foi recebido pelo bispo de Londres, né? E em 1524 ele foi obrigado a deixar a Inglaterra e partiu para a Alemanha, né, a fim de continuar o seu trabalho de tradução do Novo Testamento. Essa mudança ela ocorreu devido às grandes perseguições que ele sofreu por parte da Igreja Católica ali onde ele morava, né? Então a proibição da leitura da Bíblia agravou-se de tal maneira que até mesmo se uma criança recitasse a oração do Pai Nosso em inglês, toda a sua família era condenada a ser queimada na estaca. Olha que situação chegou naquela época, né? Então, já na Alemanha, Tyndale se estabeleceu na cidade de Hamburgo, onde provavelmente conheceu Martinho Lutero, né? Pois eram contemporâneos. Então, os dois traduziram o Novo Testamento, baseado no manuscrito grego, compilado por Erasmo, em 1516. Então, William, ele concluiu a tradução do Novo Testamento em 1525. Né? 15 mil cópias em 6 edições foram impressas, né, pela proteção de Thomas Cranwell, né, o vice-regente do rei Henrique VIII. Tá? Então, essa era a situação, né? Então, a leitura de seus escritos e tradução haviam sido legalmente proibidas. Então, não se podia ler. Tá? Então, Tyndale ele foi julgado e condenado à morte por haver colocado nas escrituras na mão do povo inglês. Tá? Ele foi estrangulado, né? Isso ocorreu em 6 de outubro de 1536. Em seguida foi queimado na estaca, em público, e suas últimas palavras foram: Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. Então a condenação dele foi por ter levado a Bíblia traduzida em inglês. Em seguida, tá? Esses são os antecessores à reforma propriamente dita, tá? Para que a gente possa ter um contexto de que a reforma ela veio antes, né, de Lutero e de Calvino, tá? E dos historiadores contemporâneos, reformadores contemporâneos, né? Só que a reforma em si ela também tem causas sociais, tá? Nós tivemos, por exemplo, a causa, tá, política, tivemos causas econômicas, tá? Então, por exemplo, havia um fator político, tá? Por ser considerado como uma das causas indiretas, né? E tão importante assim também para a eclosão da reforma, tá? Pois o poder ele era centralizado na Europa, né? E se opunha à noção de uma igreja universal, que reivindicava a jurisdição sobre o Estado nacional e seu governo, tá? Então, por exemplo, no caso da Inglaterra, o rompimento do rei Henrique VIII com a igreja romana aconteceu devido ao seu divórcio, né, com a primeira esposa, Catarina de Aragão, né? Logo, estava lançada a semente para o nascimento da igreja anglicana, né? Também temos um fator econômico. A igreja de Roma, na Europa Ocidental, era cobiçada pelos governantes nacionais, pela nobreza, né, e pela classe média das nações-estados. Os governantes lamentavam a perda do dinheiro enviado para o tesouro papal em Roma, tá? Então, também é relevante a questão econômica, tá? Tem também o problema das indulgências, o abuso do sistema das indulgências era um fator de pobreza, ainda mais na Alemanha, né, onde muitos benefícios ao papado eram abusivas. Temos um fator intelectual, né, no caso que ocorre devido à postura crítica adotada pelos homens, né, de mentes lúcidas, né, diante de uma vida religiosa dos seus dias, como proposta para a Igreja Católica Romana, o pensamento humanista na Renascença, especialmente na Itália, né, e ao fator moral, os estudiosos, né, humanistas que possuíam o Novo Testamento em grego, eles perceberam
né, logo a discrepância entre a igreja, né, e o Novo Testamento, tá, em obediência à Bíblia. Okay? Então, existem várias situações que influenciaram essa reforma. E em 1517 ocorre o estupim para essa reforma, né, em que a campanha de indulgência passa basicamente para a Basílica de São Pedro, em Roma. Tá? Ela estava lá todo vapor. Então, o padre dominicano, ele pregava sobre as indulgências com grande exibicionismo. Ele afirmava, né, falava que disse que cada vez que caía a moeda, né, na bolsa do frade, uma alma saía do purgatório. Então, diante disso, Lutero resolveu protestar. Fixou suas 95 teses, condenando o uso dessas indulgências. A resposta do Papa Leão X veio na sua burla, né, ameaçando Lutero de excomunhão. Mas já era tarde demais, né, pois a tese de Lutero já havia sido distribuída por toda a Alemanha. Né? Então, Lutero é chamado para comparecer à reunião de Worms, a fim de se retratar. Mas ele respondeu que não poderia se retratar de nada do que disse. Né? E foi na primeira reunião de Spira, em 1529, né, que os cristãos reformistas foram apelidados pela primeira vez de protestante, devido ao protesto, né, que os príncipes alemães fizeram antes do autoritarismo do catolicismo. Então, nessa época, as ideias da reforma já haviam estourado em diversas partes, como em Zurique, na França, nos Países Baixos. Tá? Em todos esses países houve perseguição aos reformadores e aos novos protestantes. Né? A perseguição ela se intensifica ainda mais com a chamada contra-reforma, promovida pelo catolicismo. Né? Como método de represália, o movimento da reforma ele foi seguido de 100 anos de guerra religiosa dos reis católicos contra os protestantes. Né? Mas a reforma prosperou. Né? E as igrejas protestantes foram fundadas em toda a parte do mundo. Né? Hoje, graças a Deus, uma grande parcela da população ocidental é protestante e o Brasil caminha, né, a passos largos para ser conquistada totalmente pelo protestantismo. Né? Martinho Lutero, especificamente, né, o grande reformador, ele nasceu na cidade de Eisleben, na Alemanha, né, em 10 de novembro de 1483. Né? Ele veio de uma família humilde, seus pais, né, eram camponeses, teve uma próspera carreira acadêmica, ele foi ordenado sacerdote, tá? Contra a vontade dos pais, isso foi o chamado dele. Ele entrou para a ordem agostiniana, estudou filosofia na Universidade de Erfurt, era doutor em teologia, lecionou em Wittenberg, também recebeu o grau de mestre nas artes, né? Como uma das raras pessoas de sua época com acesso à Bíblia, Lutero, ele foi guiado pelo Espírito Santo e entendeu a verdade do Evangelho e a razão de sua existência. Né? Ele teve um despertar, né, quando ele leu lá em Romanos 1,17 que o justo viverá pela fé. Né? Então ele compreendeu que o perdão e a vida eterna não são conquistados pelos homens mediante boas obras, mas nos são dados, né, gratuitamente, por meio da fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus que morreu e ressuscitou para conceder o perdão de toda a humanidade. Então ele percebeu que a salvação é pela graça, mediante a fé, e não por obras. Ele, lendo Romanos, ele teve esse despertar, né? E, ou seja, em oposição ao abuso da venda das indulgências, né, promovida na época pela Igreja Romana, Lutero, em 31 de outubro de 1517, por isso nós comemoramos o dia da Reforma, afixou, né, na porta da igreja do castelo de Wittenberg suas 95 teses. Você pode acompanhar na apostila. Né? O que causou repercussão mundial. Então, em 1520, ele foi excomungado pelo Papa. E no mesmo ano, queimou a bula de excomunhão em praça pública. Né? Esse fato, né, faz com que haja um rompimento definitivo com a Igreja Católica. A partir daí, surge a Igreja Luterana. E antes de morrer, Lutero traduziu a Bíblia para o alemão popular, e escreveu inúmeras obras e tratados teológicos. Toda a sua vida e a obra basearam-se em 3 pilares. Né? Somente a Escritura, a Bíblia, somente a graça de Deus e somente a fé.
Tá? Então, Lutero ele vem a falecer em 18 de fevereiro de 1546. Tá? Em 31 de outubro, né, ele fixa as suas 95 teses, né, algumas eu vou recitar aqui, porque eu acho que eu considerei que fosse importante, como a primeira tese, dizendo só o Senhor é mestre, né, dizendo Nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, arrependei-vos. A 10ª tese procede desajuizadamente e maus sacerdotes, tá? E as 54 comete a injustiça contra a palavra de Deus, quando os mesmos sermões se consagram tanto ao mais tempo a indulgência do que a pregação da palavra do Senhor. Então ele recita 95 teses que ele considerou que estava ainda em desacordo com a fé verdadeira. Tá? Então, basicamente isso é um pouco da reforma protestante. Né? Em seguida veio João Calvino, né, que nasceu em Noyon, na Picardia, em 10 de julho de 1509. Tá? Ele recebeu o grau de mestre em teologia, influenciado pelo seu pai, né? Ingressou nos estudos de advocacia. Tá? Ele tem livros publicados desde o século XVI. Tá? Da Suíça ele muda-se para Genebra, na Itália, nesse período, né? Devido à presença na sua cidade, né? A Europa religiosa voltou seus olhos para lá. Tá? Então o ensino de Calvino floresceu na universidade, na academia. Né? Calvino era de opinião de que o Estado não deveria intervir nos assuntos da igreja. Calvino particularmente foi influente na França, na Holanda, na Escócia. Né? Morreu em 1564. Né? Em seu enterro ele se deu de forma sigilosa. Basicamente ninguém sabe, né, o local exato. Né? E Calvino foi responsável pela criação de um dos mais importantes movimentos religiosos e políticos da história mundial. Né? Isso foi um pouco da reforma, né? da reforma protestante. Tá? Espero que os irmãos tenham compreendido um pouco mais sobre como se deu essa reforma e os motivos que levaram Martim Lutero a fazê-la. Fique em paz, que o Senhor Jesus lhe abençoe e que continue, né, no conhecimento através do Espírito Santo. Amém.